Mas antes, para falar um pouquinho mais sobre a questão da terceira dose aqui no estado de São Paulo, gentilmente nos atende o secretário de Saúde do estado, Jean Gorenstein. Secretário, bom dia. O senhor me ouve bem? Qual que é a importância dessa dose de reforço, secretário? Estou te ouvindo bem, é um prazer poder estar voltando ao Morning Show depois de tanto tempo, principalmente numa época que eu não era secretário e que a gente discutia tanto falando sobre pandemia, e nesse momento já com o controle da pandemia em todo o país e também no estado de São Paulo, vacinar é sempre algo extremamente importante e necessário para que a gente possa, sim, poder proteger as pessoas. Hoje, uma terceira dose ela é absolutamente importante para todas as vacinas. A gente já percebeu que, com o passar dos meses, a proteção, a imunidade, especialmente os anticorpos, tendem a cair. A gente viu isso, por exemplo, quando falava em H1N1, que a cada ano, a cada 12 meses, nós tínhamos a obrigatoriedade de revacinar. Isso era algo extremamente necessário. E aqui nós vimos que essa antecipação não são de 12 meses, mas sim, pelo menos, 6 meses. O que vai fazer com que as doses, ao invés da gente colocar um pouco de dose de reforço, a gente vai dizer que são doses adicionais. Então, o indivíduo fez a primeira dose, a segunda, e receberá uma terceira dose, especialmente em grupos específicos, grupos de idosos, grupos de imunossuprimidos, mas uma dose se mostrou necessária a mais, reforçando essa imunidade para um outro grupo etário, que também mostrou uma queda mais prolongada, mas aí presente. Então, vai ser muito importante, principalmente na proteção contra outras variantes. Por exemplo, a variante Delta não teve espaço de criar problemas no ponto de vista de terceira onda, exatamente por ter encontrado uma população devidamente vacinada, com alta taxa de anticorpos, e com isso acabou não tendo todas as expectativas que eram consideradas pelos especialistas. Paulinha. Doutor Jean, parabéns pelos resultados na vacinação aqui no estado de São Paulo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor falou desse reforço, né, dessa dose adicional depois de 6 meses, que começa a ser dada hoje aqui em São Paulo. Existe uma previsão de se isso vai ter que acontecer de fato de 6 em 6 meses? Como, por exemplo, a vacina da gripe é anual. Todos os anos, quem toma a vacina da gripe renova fazendo a sua vacinação. No caso da vacina para a Covid, vai ter que haver essa vacinação de 6 em 6 meses de forma prolongada? Você já tem algum estudo, já pensam um pouco sobre isso? Paulinha, essa tua pergunta é muito interessante. Eu acho que a gente vai sempre acompanhar todos os pacientes na sua evolução. Por que isso? A gente imaginou que, a partir do momento que fossem dadas 2 doses de vacinas, seja da Astra, seja da Pfizer, uma da Coronavac e uma da Janssen, já seria o suficiente para que essa pessoa pudesse anualmente ter a necessidade de repetir uma dose de reforço. O que se percebeu, acompanhando os trabalhos das várias empresas, as várias empresas perceberam e falaram: olha, veja bem, a gente vai precisar realmente fazer uma dose adicional. E aí, essa dose adicional não era considerada como dose de reforço, era uma dose adicional para aquele calendário, reforçando a quantidade de anticorpos. Mesmo fazendo essa dose adicional que nós vimos agora, que virou como terceira dose, nós vamos agora acompanhar nos próximos meses qual vai ser essa resposta. Se a gente vai precisar realmente em 6 meses, se a gente vai precisar prolongar ela para 1 ano. Então, sem dúvida alguma, o acompanhamento, o monitoramento de grupos de pacientes que receberam essas doses de vacinas vão ser fundamentais. É isso que vai dar a possibilidade da gente dizer: olha, daqui a 6 meses, em relação à terceira dose, a gente faz mais uma dose de reforço. Mas, possivelmente, é isso que vai acontecer. A gente vai fazer anualmente o reforço vacinal. E aí a gente vai dizer como dose de reforço, dose adicional, e não vamos dizer se é a 4ª, a 5ª, a 6ª, uma vez que todos os anos, necessariamente, as pessoas vão precisar ter
a imunização que nós chamamos de booster vacinal, que é uma forma de você reforçar a sua imunidade elevando os anticorpos. Uma vez que, assim como a H1N1 em 2009 veio para ficar, o Covid-19 também veio para ficar, para que nós não tenhamos nenhum recrudescimento, sejam de cepas variantes, de vírus mutantes, seja para que nós não tenhamos uma elevação de número de casos também no nosso meio. Muito bem. Vini. Secretário, muito bom dia. Como é que o Estado está se preparando para as festas de fim de ano e também para o Carnaval do ano que vem? Ontem nós vimos uma notícia de que Nova York vai aceitar, vai fazer a sua festa tradicional lá na Wall Street apenas com as pessoas que comprovarem estarem vacinadas. São Paulo também planeja algum tipo de medida assim em eventos que as pessoas só podem entrar caso estejam completamente com o esquema vacinal completo? Vini, essa pergunta ela é importante porque nós estamos melhorando nossos números, tanto de internação, de óbitos e de casos, todas as semanas, com quedas que chegam de uma semana epidemiológica para outra a cair praticamente 26%. Estamos em tratativas, especialmente com a Prefeitura do município de São Paulo, para traçar essa estratégia de segurança. Fundamental que nós tenhamos essa segurança. A obrigatoriedade de uso de máscaras ainda se faz presente pelo menos até o dia 31 de dezembro, disse pelo menos, mas nós estamos avaliando algumas situações pontuais. Por exemplo, a retirada de máscaras em ambientes externos sem aglomeração. Isso quer dizer, eu estou numa rua, sozinha, eu posso tirar. Nós ainda estamos avaliando junto ao nosso comitê científico. Mas é claro que, se eu estou falando no ambiente externo com aglomeração, a obrigatoriedade do uso de máscara se faz presente. Portanto, as duas questões devem se fazer valer. Tanto a questão de mostrar para o acesso a determinadas áreas uma carteirinha vacinal completa, ou com um teste realizado 24 ou 72 horas, dependendo se é o RT-PCR ou se é um teste de antígeno, e também a obrigatoriedade da máscara. Então, tudo isso tem sido avaliado de uma forma bastante segura. Nós queremos proteger a população, nós não podemos dizer, olha, está tudo bem, acabou, o vírus não está mais aí. Nós temos que ter essa responsabilidade. Isso é um papel fundamental como gestor que cuida da saúde do nosso Estado. Muito bem, pergunta agora da Zoe. Secretário, muito bom dia. Um prazer ter o senhor aqui. Minha pergunta é sobre o passaporte sanitário. Como o senhor encara isso? Você é a favor desse passaporte sanitário? E sobre as demissões que estão ocorrendo por causa de pessoas que não querem tomar a vacina, e as empresas e até em órgãos públicos estão demitindo essas pessoas. Você sabe que o governo do Estado, ele apoia essas atitudes, e mesmo esses eventos que foram realizados são eventos seguros. Nós tivemos um grande evento que foi um sucesso, que foi a Fórmula 1, agora no último final de semana, no dia 12, 13, e especialmente o Grande Prêmio no dia 14, e que tinham mais de 40 mil pessoas ali, que todo esse acesso foi absolutamente seguro. As pessoas que não tomaram vacina não entraram. As pessoas que hoje não tomam vacina não entram em espetáculos, seja entretenimento, cultura e lazer. Então, isso é uma medida de segurança para todos que estão ali. E as pessoas se sentem muito seguras em estarem presentes. E essa é uma forma correta. Mas o senhor acha correto isso, obrigar a pessoa a se vacinar? Veja bem, eu acho que essa é uma atitude correta, uma vez que é diferente de você dizer eu não quero, eu vou ficar doente e foi uma opção minha. Uma infecção como do Covid, eu não só passo a ter o risco de ficar doente, como eu dissemino isso para as pessoas à volta, e principalmente pessoas vulneráveis. Então, essa é uma obrigatoriedade. A vacina ela é obrigatória, ela não é compulsória. E como forma de nós controlarmos os acessos das pessoas para eventos seguros, nada mais justo do que ter um passaporte. Mas tem a possibilidade também de fazer teste, né?
com antecedência de 24 horas. De fazer teste. Tem pessoas que têm IgG também, por causa da doença, que já pegou e está imune. Veja bem, nós já vimos que a imunidade, mas eu tive Covid, eu não preciso tomar vacina. Isso é uma nomenclatura errada do ponto de vista científico, médico, que é totalmente desconsiderado. Então, o que hoje nós fazemos é, você vacinou ou não vacinou, independente se você teve ou não Covid. E, por outro lado, aqueles que não tiveram, até porque estão no aguardo de receberem doses para só a segunda dose, por exemplo, excetuando a vacina da Janssen, são pessoas que obrigatoriamente têm que fazer outro teste que é para detectar o vírus, seja o PCR e o RT-PCR, como eu disse, seja o teste antigênico para a Covid. Secretário, muitíssimo bom dia. A gente sabe, é um consenso, que a vacinação é o melhor caminho realmente para debelar essa doença terrível. Só que a vacinação, ao que tudo indica, ela não impede exatamente a disseminação, mas impede, sobretudo, o recrudescimento de sintomas. Elimina sintomas e, por conseguinte, elimina mortes e internações. Mas não é pouco temerário você obrigar, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor a esse respeito, adolescentes e crianças que são um grupo, ao que tudo indica, e há um consenso científico, que tem menos sintomas, menos mortalidade, menos sintomas, enfim. Não é, sobretudo, sobre a possibilidade futura, remota, que seja de algum tipo de sintoma adverso da vacina a longo prazo, porque, eventualmente, tudo bem, não é um custo-benefício não deixar que essa população de crianças, sobretudo, não precise ser vacinada, uma vez que, tudo bem, elas podem infectar outras pessoas, mas essas outras pessoas não estariam protegidas pelas vacinas de sintomas mais graves. Como é que o senhor vê essa questão, secretário? Só para você ter uma ideia, do início da pandemia em 2020, nós tivemos 2.500 crianças que perderam a vida em decorrência da Covid-19. E muitas delas sequer tinham alguma alteração na sua imunidade ou alguma comorbidade, que eram doenças associadas. Portanto, a Covid matou mais do que qualquer doença respiratória que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, dessa maneira, nós entendemos que essas crianças, elas têm sim que estar protegidas e receberem os imunizantes. Hoje os imunizantes têm uma segurança, uma eficácia também para esse público e por isso permitido para a sua utilização. Então, vacinar esse grupo é proteger essas crianças, diminuir a circulação de vírus, porque elas também transmitem, principalmente pelo fato delas irem para as escolas, elas irem para as creches, e com isso, naturalmente, elas saem de casa e têm a possibilidade de trazer isso para os seus tios, pais, avós, e com isso disseminando, principalmente para aqueles vulneráveis que eventualmente não fizeram uso da vacina, para que evoluíssem de uma forma grave. Então, sem dúvida alguma, proteger essas crianças é algo bastante importante. Vai lá, Joel. Secretário, no momento atual, graças à vacinação, a gente está vivendo essa expectativa e essa sensação até de que a pandemia está nos seus finalmente, né? Agora, eu lembro que no fim do ano passado, a gente não tinha vacina, mas a pandemia também estava numa curva de baixa. Eu lembro que no fim do ano tinha uma expectativa, eu pelo menos achava que o pior já tinha passado, e lembro de, na época, falar com o Átila e a Marino e ele dizer nada disso, vai vir segunda onda e 2021 será pior. Na época eu achei um pessimismo total, mas infelizmente a gente verifica que 2021 de fato foi pior do que 2020 em número de mortes. Neste momento, a gente sente que a pandemia está no fim, mas a gente olha para a Europa, vê lugares piorando, vê números ali, os países preocupados, tomando novas medidas. Eu queria ouvir do senhor, qual é a previsão que nós temos aqui para o Brasil? A gente vai ver a melhora paulatina da doença daqui para frente ou não? Há a expectativa de que teremos ainda mais ondas de pioras? Uma coisa que é muito interessante, Joel, é que no ano passado nós tivemos realmente um otimismo, mas sempre com uma certa preocupação, porque é claro que nós não tínhamos a vacinação, a discussão daquela questão de imunidade de rebanho, sabíamos que não era para essa doença algo que era factível, mas isso fez o surgimento de uma variante, a variante Delta, que se mostrou muito mais transmissível, que a gente chama de infectante, transmissão de pessoa a pessoa, e o pior, levando a uma gravidade muito maior. Então,
você, à medida em que passa a circular mais o vírus, maior a chance de mutações, mudança desse material genético e, com isso, a ocorrência de cepas que possam causar maior gravidade, como é que nós vimos nesse momento. Então, dessa maneira, nós enxergamos que estamos numa situação bem diferente daquela que tínhamos no ano passado. Temos hoje 72% da nossa população em todas as faixas etárias devidamente vacinada, devidamente imunizada, e dessa forma, ou seja, com 2 doses completas, e isso fez com que, mesmo com a variante Delta, nós não tivéssemos nenhum impacto. Por isso, a importância de vacinar e vacinar mais, e reforçar, fazer essa terceira dose para maior número de pessoas, inclusive a segunda dose da própria vacina da Janssen. Isso melhora a sua taxa de anticorpos e, com isso, você, mesmo que tenha alguma disseminação do vírus, ele passa a fazer o seu papel, que é de evitar formas graves e fatais. Então, essa é a real importância para que a gente continue reduzindo o número de casos, o número de internações e o número de mortes, que infelizmente pairaram sobre todo o país. Muito bem, secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan News na manhã desta quarta-feira. O Jean Gorenstein, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, muitíssimo obrigado, viu, Jean, mais uma vez. Você, como disse aí na abertura, sempre participou aqui do nosso programa quando não era secretário de Saúde. Continua aí ao longo da sua gestão à frente da Secretaria, e a gente volta aqui a reiterar a importância da vacinação para que as pessoas que ainda não se vacinaram, vacinem-se. Muito obrigado, secretário. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço. Muito bem.